podem vender nas pedonais, não podem vender na estrada, quando a gente está no Benfica. Aquilo é um caos. Vendem a 1 metro dentro da estrada. Isso não é problema da província, não é? Me parece que é um problema que deve ser dialogado aqui, o diálogo, e não nos devemos esquecer, Wilson, que na minha visão este é um problema de valores. Há aqui uma perda de valores muito grande. E, portanto, temos que ter a capacidade de transmitir valores. Mas não nos devemos esquecer que Luanda tem as 18 províncias, tem as 17, né? E temos aqui um aglomerado de pessoas, e muitas delas, sem desprimor por ninguém e sem desprezar ninguém, muitas delas têm muito pouco de valores. Então é preciso transmitir e retransmitir, né? Então me parece a mim que o governo faz bem nesta medida em que quer se engajar nisto, quer se engajar numa espécie de resgate de valores. O governo, liderado pelo governador provincial Manuel Homem, me parece mais aberto. Me parece que há uma perspectiva de abertura. É o que me parece, essa é a minha visão. Sem querer pintar o quadro, mas parece que há abertura no diálogo, na resolução imediata das questões. Então, me parece que há isto que vocês agora estão a fazer, o novo governo está a fazer. E nós esperamos que isto continue, porque se isso continuar por 2 anos, pelo menos 2 anos, os resultados serão completamente diferentes, que é chamar pessoas da sociedade civil, que vocês, governo, sabem, que muitas vezes vos criticam, mas vocês chamam para ouvir a opinião. Porque nós temos muitos seguidores, nós temos muita gente que nos segue. E se pelo menos 2, 3, 4, 20 pessoas ouvirem o nosso conselho e disserem, não, eu ouvi o fulano de tal, vou mudar o comportamento, então o governo estará a alargar aquilo que é o raio da sua ação. O que tem me parecido a mim é que nos governos passados houve a tentativa de início, mas depois a abertura provocou alguma confusão e o governo retraiu-se. O governo não se pode retrair. O governo tem que ser capaz de ouvir elogios e ouvir críticas. De facto, nós temos que estar interessados pela cidade. Eu, pelo menos nos programas, na rubrica que faço, o diálogo sobre pensar cidadania, já faço há 9 anos, tenho de facto aconselhado, não é admissível o que se passa na cidade de Luanda. Não é admissível. É completamente inadmissível. Deixa-me dizer-lhe que se eu fosse um dia governador, eu utilizava a força para bater algumas pessoas. Desculpa, não podia dizer assim, eu não podia dizer isso. Eu não podia dizer. Mas é completamente inadmissível que uma pessoa morra por debaixo de uma pedonal. Isto é irracional. Não se pode depois culpar o governo que o governo não fez. Quando o governo gasta mais de $1 milhão para pôr uma pedonal, que a gente sabe que é mais de $1 milhão. Ou seja, em zonas chaves põem-se pedonais e as pessoas passam por baixo. Por amor de Deus, isso é completamente inadmissível. E depois, quer dizer, a gente pode perder 10 minutos a ir pegar uma pedonal para salvar a vida. Mas o que existiu noutras realidades, e eu tenho visto também nota de outros países, né, pelo menos alguns europeus em que eu vivi, conheci, que é a coisa quando não vai a bem tem que ir a mal. Ou seja, existiam nas pedonais noutros países polícias que realmente usavam o purete para disciplinar as pessoas. Quer dizer, em uma pedonal a 2 metros, ou a 5 metros, ou a 10 metros, e mesmo assim atravessa na estrada, o polícia naqueles países tinha autoridade de usar o purete para que a pessoa voltasse e fosse passar na pedonal. Se as coisas não vão a bem, tem que ir a mal. Nesta perspectiva, eu acho, muito sinceramente, que o governo tem que encontrar uma forma de disciplinar as pessoas. Porque, como sabemos, quer dizer, uma parte considerável das pessoas, das mortes que existem na estrada, são atropelamentos. Não se pode depois dizer que o governo não está a fazer, que a polícia não está a trabalhar. Venha o governo que vier, de que partido for, e venha o governador que vier, ou a governadora que vier, é insuportável o que se passa na cidade de Luanda, completamente. O vandalismo dos bens públicos, a maneira como eu, por exemplo, vivo na centralidade do Quilamba desde 2014, e aquela centralidade estava completamente iluminada, quer dizer, a gente passa hoje pela centralidade, os cabos de elétricos estão todos rebentados, portanto, já existiam nos jardins luzes, portanto, do chão, não existem. Alguns semáforos foram partidos, os postes foram todos, porque não é possível. Eu não sei qual é a perspectiva aqui, não é? Há pessoas, inclusive, que destroem os bens públicos, como, por exemplo, as paragens, por belo prazer, por partir um vidro, quer partir um vidro.
Ao invés de o fazer em casa, faz no bem público. Isto é inadmissível. Mas há aqui uma nota que também não tem sido relevada, que é quando as pessoas têm a certeza absoluta que não vão ser penalizadas, então pronto, fazem como lhes apetece. E isto está estudado, ou seja, se as pessoas souberem que se eu partir um bem público, se eu vandalizar um bem público, o castigo é certo, o pagamento é certo, a pessoa não faz. Essencialmente quando lhe vai ao bolso, porque tem que pagar a multa e depois tem que naturalmente... Então eu acho que tem que haver aqui uma sincronia e uma sintonia de fazer com que aquelas pessoas que vandalizam os bens públicos sejam realmente penalizadas e paguem as devidas multas. Como professores de ética, na verdade o apelo que temos dado aos nossos estudantes é que entendam que o serviço público é realmente o serviço para o bem da comunidade, não é? Mas não há, em muitos funcionários, cuidado que aqui não podemos generalizar isso, não podemos. Há muito bons funcionários públicos, mas a grande verdade é que não há no funcionário público, em alguns casos, a responsabilidade de que eu estou aqui para servir. É só vermos a maneira como muitos dos funcionários passam a maior parte do tempo nos seus telefones a jogarem do que propriamente não a fazerem o atendimento, mas a despacharem. E nisto há uma nota que o estrangeiro nos deu, o facto de termos estado um bocadinho no estrangeiro, nos deu esta percepção de que nós, quando vamos trabalhar, nós falamos muito no serviço. Wilson, nós falamos muito no serviço. A gente passa nas repartições públicas, é muita conversa do que se passou na semana passada, do que vai acontecer na família, daquilo que houve. Os funcionários conversam demais. E a verdade é que, quando a gente vai, por exemplo, numa outra realidade, o funcionário vai para trabalhar, tem 8 horas para trabalhar, é para trabalhar. Quer dizer, o funcionário trabalha e chega ali para despachar os documentos. Nós não despachamos os documentos. A gente vai, amanhã, vem depois da manhã, vem a próxima semana. A gente pergunta, vocês estão a fazer o quê? Estão a fazer o quê? Para assinar um documento leva uma semana, um documento. E então isto tem que ver, às vezes, com a maneira como nós olhamos para o funcionalismo público. Quando se diz muitas vezes que a função pública, em alguns casos, não produz, é isso. O que é a produção de um funcionário público? É assinar um documento, é pôr uma nota, é entregar o documento, é entregar o bilhete. E nós temos um déficit muito grande. Agora, é evidente que isto passa primeiro por mentalizar as pessoas de que vocês vão para a instituição pública para despachar as coisas. E o governo aqui tem responsabilidades. Nós tivemos, por exemplo, relativamente à questão do bilhete, variadíssimas campanhas para o bilhete. Não conseguimos fazer isso. Tivemos variadíssimas campanhas para os passaportes. Não conseguimos despachar. Tivemos variadíssimas campanhas. A única coisa que sai no dia é a certidão de óbito. Sai no dia, sai na hora. Isso não é possível. Nós não podemos funcionar assim. E então, quer dizer, há aqui uma série de coisas que nós temos que mudar. Temos que a prática. Temos que dar a prática. Temos que mudar a prática. O indivíduo que era o livreto não sai no dia. O indivíduo que era... nada sai no dia. A única coisa é a certidão de óbito. A vida não é o bem relativo. O bem relativo são as coisas que nós podemos conseguir. A vida é um bem absoluto. Então, se a vida é um bem absoluto, nós, a nível da saúde, temos que melhorar as práticas. Independentemente depois de se resolverem outras questões técnicas e ou medicamentosas, mas nós temos que resolver. As nossas práticas têm que ser completamente diferentes. Falamos da saúde, falamos dos passaportes. Nós tivemos pessoas que também morreram aqui no nosso país porque não conseguiram o passaporte a tempo, porque não tiveram um familiar que indicasse. Então, acho que são práticas que têm realmente que terminar. E a questão da humanização dos serviços, quando é tomada por um governo da província, essencialmente aqui o governo da província de Luanda, a mim me parece bastante positivo. Mas há uma dica que eu devo deixar, e desculpa aqui dizer a dica, que é, não desistam enquanto o governo de fazer o bem, que é a responsabilidade do governo. Fazer o bem é a responsabilidade do governo, não desistam de fazer o bem. Primeiro porque assumis a responsabilidade da província enquanto governo, por um lado. Depois, por outro lado, porque depende das políticas do governo aqui na província a realização das pessoas. Depende disso. E, portanto, não deves desistir de fazer o bem. E não deves de insistir nesta questão da humanização de tudo, de todos os serviços. Luanda precisa de muita humanização dos serviços. E, por outro lado, não deves desistir também, enquanto governo,
de fazer com que as pessoas deixem de tomar as más práticas como bem.